Assunto do quadro Fala Doutor de hoje é a gravidez precoce, um problema social que pode ser diminuído com esclarecimento. Informação, muitas das vezes, é a chave para que desde a adolescência garotos e garotas possam ter relações sexuais saudáveis sem risco de gravidez. Ao vivo eu estou recebendo a médica ginecologista doutora Verona Fagundes do The Cause Day Hospital. Seja bem-vinda, ela que já esteve aqui outras vezes, né? Sim. Prazer imenso recebê-la aqui. Inclusive, a sua participação é muito assistida, principalmente pelo público feminino. Então, uma alegria para a gente recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer novamente estar aqui, né, nesse quadro que é tão importante e que a gente sabe que tem uma repercussão grande, né? Com as nossas pacientes, com os telespectadores. Então, obrigada mais uma vez pelo espaço, por abrir o espaço aqui para a gente conversar. A gente quem agradece e a população também, a população que é, digamos assim, carente de saúde de qualidade, principalmente a demanda das pessoas que necessitam recorrer à saúde pública, mas há ainda aquelas que, de forma geral, precisam de informação. Informação é a chave e a doutora Verona está aqui com a gente para falar hoje sobre gravidez precoce. A partir de agora, você pode enviar as suas perguntas, você que é pai, mãe de adolescente, quer alguma orientação para esse público específico, envie a sua participação na mensagem, diga seu nome, seu sobrenome, a cidade ou bairro onde você mora, para que eu possa ler a sua pergunta ao vivo e a gente contando aqui com a participação incrível da doutora Verona. Vamos então à primeira pergunta aqui no quadro Fala Doutor de hoje. Alô, você que está ligadinho, já manda a sua pergunta. Maria de Jesus, ligadinha em Itabaiana. Bom dia para todos que estão ligadinhos aí na cidade de Itabaiana. A partir de qual idade uma garota deve procurar um ginecologista pela primeira vez, doutora? Então, gente, na verdade não tem nenhuma idade específica, né? Tem que ser 10, 11, 12, não é isso. A gente tem que procurar, geralmente no nosso consultório, a grande maioria dos pais, né, da mãe, do pai ou do próprio adolescente, eles procuram geralmente depois que acontece a primeira menstruação, né? Que é o que a gente chama de menarca. Menarca é a primeira menstruação. Então, a grande maioria das vezes é nesse período. Mas a gente tem que também lembrar que antes da menstruação, às vezes pode ter alguma alteração naquele adolescente, naquela criança, algum corrimento, alguma alteração do desenvolvimento que o pai ou a mãe vai perceber, né? E aí a gente vai levar, assim, no ginecologista para poder orientar, tirar algumas dúvidas e ir fazendo as consultas ginecológicas, né? Que geralmente a gente faz de ano em ano. É importante demais, então, que as mães, principalmente, estejam atentas aí, mães e pais atentas a todo o comportamento desses adolescentes, dessas adolescentes, a todo possível sintoma de corrimento também que pode acometer a garota. Com né? certeza. Não só a adolescente, mas criança, né? A gente sabe que a criança ela pode, né, ter um corrimento diferente, alguma queixa de uma coceirinha ali na vagina, alguma alteração na mama. Então, os pais, né, ou até mesmo os avós, que às vezes estão com aquela criança, estão com aquele adolescente, prestar atenção e se houver alguma dúvida ou alguma alteração, levar para ser avaliado e ter uma orientação melhor. Vamos então à próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Aqui no telão, mais participação popular. Ana Carla Nascimento, ligadinha em Ribeirópolis. Ana Carla, bom dia para todos em Ribeirópolis. Qual o melhor método para evitar gravidez na adolescência? Certo. Isso é uma coisa também bem interessante, gente, porque na verdade não existe melhor método. Existe o adequado para aquela paciente, o adequado para aquela mulher. Então, na verdade, hoje a gente tem vários tipos de métodos contraceptivos, né? A gente tem oral, a gente tem injetável, a gente tem o DIU, né? Que foi o DIU, inclusive, que nós falamos da última vez. E a gente tem também a questão da camisinha. Né? Então eu sempre falo que a paciente, a adolescente, ela vai na consulta, nós vamos orientar, né, sobre os métodos contraceptivos, lembrando que nessas adolescentes a gente opta às vezes por um método de longa duração, porque às vezes a gente entra com uma pílula, por exemplo, um anticoncepcional oral, e às vezes aquela mulher não tá, aquela menina, né, não tá acostumada a tomar medicação todo dia, então tem o risco de esquecer, então querendo ou não, quando a gente esquece, a eficácia
né, diminui, então tem a chance da gravidez. E a gente tem que lembrar que o mais importante, a gente está aqui falando sobre a prevenção da gravidez na adolescência, mas a gente tem que falar sobre o método de barreira, que é o preservativo, a camisinha, né, que é o único método que vai prevenir de doença sexualmente transmissível. Então é importante a gente estar falando sobre a prevenção da gravidez na adolescência, mas é importante também a gente falar sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, o anticoncepcional, a pílula, o DIU, o injetável, ele vai prevenir da gravidez. Sim. Mas das doenças sexualmente transmissíveis que estão cada vez maiores presentes na vida da adolescente, a gente tem que usar o preservativo. A gente não pode esquecer disso. Isso é muito importante e tem que estar aí no hall de conversa, de diálogo, né, nas famílias. Com aí, nesse momento de educação sexual, principalmente a gente frisa a adolescência, porque é no início, né, o início aí das primeiras relações sexuais. Sim. Então é onde essa orientação e essa educação sexual deve ser iniciada e isso deve ter início no lar, a escola também exerce seu papel e todos nós enquanto sociedade. Vamos então à próxima pergunta aqui no quadro Fala Doutor. Tem mais pergunta com a doutora Verona aqui com a gente. Sofia dos Santos, ligadinha em Itabi. Bom dia para todos aí que estão ligadinhos em Itabi, no sertão sergipano. Minha filha menstruou muito cedo. Isso provoca o início da atividade sexual precoce? Então, gente, não é que provoca um início, mas a gente sabe que quando a gente começa a menstruar, os hormônios eles começam a aflorar, né? Tá ali quietinho, daqui a pouco a gente começa a menstruar, então ele começa a despertar. Então, começam os desejos, as vontades, né? Existe o período da ovulação, que é aquele período fértil, então a mulher fica com mais vontade. Então, acaba que essa menina, essa adolescente, ela vai ter o desejo e a vontade de ter a relação, que é nossa, é fisiológica, né? Então, sim, às vezes uma menina que menstrua mais cedo, ela vai iniciar a sua vida sexual mais cedo. Não é uma regra, mas é o que pode acontecer. É o que pode acontecer. Vamos a mais perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu vou começar a ler também outras mensagens chegando aqui em tempo real, muita gente participando. Caroline Cardoso, ligadinho em Japaratuba. É possível, doutora Verona, engravidar antes da primeira menstruação? Então, gente, é uma pergunta interessante, porque a gente sabe que para a gente engravidar, a gente precisa ovular, né? Então, a menstruação, o ciclo menstrual, ele tem aquele período, né, que mais ou menos ali no 14º dia, a mulher ovula. Então, o que é que pode acontecer às vezes? Aqueles hormônios estão ali quietinhos, a menina está para menstruar, teve aquela ovulação, e teve relação. E aí vai engravidar antes de vir o sangramento, antes de vir a menstruação. É o que pode às vezes acontecer. É muito difícil acontecer, mas né, pode acontecer, sim, né? Se for justamente na semana que ela, né, tá, no período que ela vai ter a primeira menstruação. Então pode acontecer sim. Verdade. Olha, falando em participação popular, nas mensagens que chegam aqui em tempo real, porque é assim que somos, é assim que fazemos jornalismo aqui na TV Atalaia, com a participação da população. E olha, a Maria dos Santos está ligadinha com a gente lá no município de Maruim. Bom dia. População maruinense ligadinha aqui no quadro Fala Doutor, aqui com a doutora Verona hoje. Ela fala assim, doutora: bom dia, Tamires, bom dia, doutora Verona. Minha filha tem 10 anos, teve a sua primeira menstruação já, mas essa menstruação não tem vindo regular todo mês. Vem um mês sim, o outro não. O que pode ser? Qual a orientação? Gente, não preocupa, tá? Isso é muito comum acontecer no consultório, é muito comum as mães chegarem com as suas filhas falando sobre isso. É normal, tá? Então, quando os primeiros anos da menstruação, existe essa irregularidade. Então, às vezes, a menina pode ficar alguns períodos com amenorreia. O que é amenorreia? É a falta da menstruação. Então, às vezes, menstrua 2 meses, passa um, daqui a pouco vem de novo. Então, isso pode acontecer porque o eixo que regula a menstruação, ele ainda é muito imaturo. Então, até amadurecer, até entrar ali certinho, regularizar, isso pode acontecer. Claro que mais pra frente, depois de alguns anos, se começar a ter essa irregularidade menstrual, sim, a gente deve ficar atento, deve procurar o ginecologista e ver se tem alguma alteração. Mas no início da menstruação, pode ficar tranquila, porque isso sim pode acontecer. Doutora Verena, só recalcitrando aqui, doutora Verena aqui com a gente. Doutora Verena, tem mais perguntas aqui chegando. Eu vou pedir até para a Silvia Oliveira, ela está ligadinha. Fala só a sua cidade, aqui em Aracaju. Ela tem 48 anos de idade e ela questiona assim: doutora Verena, infecção urinária pode ter frequência na menopausa? Sim, na verdade existe uma queixa muito grande de infecção na menopausa, que às vezes pode
ter de recorrência. Então, sempre quando a paciente na menopausa chega, doutora, eu estou tendo infecção de urina de recorrência, a gente pergunta, fez exame de urina? Comprovou realmente que tem infecção de urina? Porque o que acontece? Na menopausa, a gente tem um ressecamento vaginal. Tem mulheres que apresentam em grande quantidade, tem mulheres que é só um ressecamento discreto. E aí, às vezes, esse ressecamento pode incomodar na relação, às vezes pode incomodar até no dia a dia. E a paciente, às vezes, confundir que é uma infecção urinária, porque às vezes arde ali pertinho do canal uretral e tudo, e às vezes a paciente fica achando que é infecção de urina. E às vezes não é. Então, sempre quando chegar a paciente com uma queixa de infecção de urina, é importante a gente fazer o exame, né? O exame de urina, a urocultura, o sumário de urina, para a gente realmente comprovar e se realmente tiver infecção de urina, a gente tratar. Muitas mensagens chegando. Agora eu estou interagindo aqui com a Yasmin da Silva, ligadinha com a gente no município de Nossa Senhora do Socorro. Bom dia, população socorrense. Bom dia, Tamires. Bom dia, doutora Verena. Quem usa DIU precisa tomar remédio ou algum outro método? Não, gente. DIU, ele é um método contraceptivo, né? Como eu falei naquela última entrevista aqui, o DIU, ele é altamente eficaz. É um método que a gente compara a laqueadura de trompas. Então, se você usa o método contraceptivo DIU, que é o dispositivo intrauterino, você faz o acompanhamento regular, tá sempre indo no seu ginecologista, você não tem necessidade alguma de tomar outro método contraceptivo, a não ser o que eu falei, né, um pouquinho atrás agora, a camisinha, o preservativo. Ele é importante ser usado porque é o único que vai evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Tem mais perguntas aqui chegando. A Mari Oliveira, ligadinha em Capela. Bom dia para todos aí ligadinhos em Capela. Obrigada pela audiência aqui na TV de Sergipanos. Eu gostaria de saber se quem já fez laqueadura pode reverter, doutora. Então, gente, existe essa questão de que às vezes a gente pode tentar fazer uma cirurgia para reverter a laqueadura. Mas isso é muito difícil, não são todos os casos que a gente tem sucesso. Então, toda vez que uma paciente chega para mim querendo fazer a laqueadura, quer fazer o que a gente chama de ligadura de trompas, eu sempre oriento outros tipos de métodos, porque é um método que é para sempre. Né? É um método que a gente geralmente não vai conseguir reverter. Lembrando que ele não é 100%, a gente não tem nenhum método 100%. Então, você que ainda está na dúvida se quer ter mais filhos ou não, o ideal é não fazer a laqueadura. O ideal é procurar outros métodos tão eficazes como a laqueadura para poder a gente dar o segmento e, se você tiver vontade mais para frente de engravidar, ter essas condições de engravidar e não ter que passar por outro processo de cirurgia, que a chance de sucesso é pouca, né? E às vezes tendo que acabar fazendo uma inseminação artificial. Então, o ideal é que a gente procure outros métodos. Doutora Verena, você tem que voltar aqui mais vezes, viu? Muitas mensagens chegando, muita participação popular. E a gente quer agradecer a sua participação por conta do tempo, mas volta mais vezes. Certo. A Vanessa vai liberar você mais vezes. Tá bom. Eu só queria falar uma última coisa. Eu sei que meu tempo está excedido, eu falo demais, mas eu acho que é importante, gente, a gente estar conversando com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, sobre essa questão da sexualidade. A sexualidade, ela não começa logo na adolescência, ela começa na criança. As crianças têm suas dúvidas, têm suas curiosidades. Eu acho que cabe o pai e a mãe começar a conversar um pouquinho e ir orientando, para quando chegar na adolescência, esses adolescentes começarem já a ter uma informação sobre aquilo, sobre relação sexual, porque muitas das vezes não ter essa informação em casa, a gente sabe que é um tabu, a gente sabe que às vezes é difícil o pai e a mãe conversar. E aí chega na adolescência e acaba tendo informações externas. Informação, né? de terceiros, muitas vezes passadas de forma errada. Exatamente, de forma errada, de uma forma que às vezes não está adequada para aquele adolescente e acaba levando traumas no adolescente. Às vezes a gente vê casos de abusos, né? E às vezes são aquelas crianças e aqueles adolescentes que não têm. Então, se você pai, se você mãe, se você cuidador daquela criança, daquele adolescente não tem essa questão de falar, leva no ginecologista, leva no pediatra pra gente poder conversar direitinho, tá bom? Perfeito. Obrigada, então, tá doutora bom. Verena. Bom dia. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.